paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Um bom dia, meus amigos, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus o abençoe a igreja, que Deus abençoe os ouvintes desta palavra, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Dia 7 de abril, sexta-feira, chamada da Paixão. Para essa meditação, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos examinar e meditar nessa palavra. Está no livro de Tiago, capítulo 2, e o versículo 24 ou 23. Versículo 23. E cumpriu-se a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto foi-lhe imputado para a justiça. Foi Abraão, e foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Verifica-se que uma pessoa é justificada por obras e não por fé, somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os missionários e os fez partir por um outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Amados e queridos irmãos, nós vamos discorrer e meditar um pouquinho sobre a fé e sobre as obras. É verdade, é evidente que para nós ser salvos não é pelas obras, é pela fé. Temos que crer no Senhor Jesus Cristo. Veja que Abraão, ele foi chamado, ele creu, cumpriu a escritura. Ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, porque ele creu em Deus. Foi chamado amigo de Deus. Você crê que Abraão creu em Deus quando Deus apareceu para ele e foi chamado amigo de Deus? E que um amigo que ama e que continua o vínculo, um dia vai ter esse amigo do seu lado. Você crê? Crê. A palavra de Deus afirma que aquele que crê na palavra, aceitar a Jesus Cristo, será salvo. Teremos o direito de ser chamado filho de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você crê? Tá certo. Agora vem as obras. Qual é a sua obra? Qual é a minha obra? Que obras temos que apresentar diante de Deus? Irmãos, eu falo em mistério. Eu oro. Eu jejum. Eu prego a palavra. Eu pastoreio a igreja. Eu administro a igreja. Eu vou ao culto todos os dias, na escola dominical, nos cursos que o ministério faz. Eu cumpro tudo. Você está obedecendo. Eu estou falando para você da obra. Qual é a obra que você e eu temos feito? Aqui é pela obra. Veja que aquela mulher, a meretriz,
Ela foi justificada pelas obras que ela fez, não foi por fé. Ela não tinha fé, ela servia Deus estranho. Aleluia. Ela guardou, escondeu os missionários que Josué tinha enviado e despediu por outro caminho seguro. Foi uma obra que custou a vida daqueles moços. E por essa obra foi justificada. Eu como pastor, vou falar para mim qual é a obra que eu tenho feito. Eu não posso enumerar aos irmãos as obras que eu tenho feito. Eu preciso de enumerar dentro do meu coração, da minha mente, Pai, como estou eu? Qual obra que eu tenho feito? Como eu tenho feito a tua obra? Tenho obedecido? Ou eu tenho sido só pastor, crente, pregador? Esta obra que tem que fazer, eu tenho que cuidar dos velhinhos, tenho cuidado das velhinhas, tenho cuidado dos enfermos, tenho visitado as pessoas que estão enfermas, tenho repartido o pão para aquele que está com fome, se o Deus me deu. São obras. Eu tenho ouvido o meu irmão e a minha irmã que desceu, que sofreu, que caiu, que está distanciado da presença de Deus, chorando com desejo do perdão. Eu tenho ouvido, tenho orado, consagrado, abraçado esse irmão, abraçado essa irmã, porque é uma alma. Isso chama-se obras. Será que eu tenho feito essa obra? Quando eu sei que o irmão ou a irmã estão parados, homens que pregam, mulheres que louvam, está enfrentando dificuldade na carne, porque Satanás está aí para derrubar os crentes. Quem ele vai usar não importa. Ele usa o pastor, usa o obreiro, usa o pregador, usa quem quer que seja. Satanás não tem caráter. Quem usa o homem, só o homem, com verdade, é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo não usa mentiroso. O Espírito Santo não usa fofoqueiro. O Espírito Santo não usa detratores. O Espírito Santo não usa ninguém que sai levantando calúnia. Esse é o espírito das trevas que usa, não importa se é homem, se é mulher, se é pastor, se é obreiro, se é crente, se é da sociedade, se faz a obra de Satanás. A disenção, a mentira, a calúnia para matar alguém está fazendo a obra para o inimigo. E qual é a minha obra? A obra do Espírito é amor, é paz, é orar pelos irmãos e buscar os irmãos. Não adianta, se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu sei falar, sei ensinar, eu oro, jejum, mas a palavra de Deus disse que assim como o corpo, aleluia, porque assim como o corpo sem o Espírito é morto, assim também é a fé sem a obra. Qual é a nossa obra? Agora tem uma coisa, meus irmãos, se a obra for má, a obra que alguém fizer for má, será queimada. Todavia, se humilhar, será salvo como que pelo fogo. Qual é a obra que você e eu temos feito? Essa obra da inveja que você tem.
Meu irmão, Satanás é que tem colocado esse sentido de inveja e de contenda em você, para que você não faça a obra de Deus. A obra de Deus, pelo Espírito Santo, é você olhar para o seu irmão e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo pela vida do seu irmão. Se o seu irmão estiver enfermo, vai orar por esse irmão. Se coloca à disposição dele. Não é você pegar e falar, eu vou fazer. É se coloca à disposição. Porque se irmão precisar, ele tem você à disposição para fazer. Meus amados, quantas pessoas enfermas da alma, porque tem deixado de fazer a obra do amor, a obra de Deus. Na igreja é amor, paz, longanimidade. Alamachur. A obra de Deus dentro da igreja é glorificar o nome do Senhor. Fora da igreja, levar a palavra aos enfermos, os andarilhos, as prostitutas, os adultos, os afeminados, as lésbicas, ladrões, salteadores. Aleluia! Você sabe para onde eu e você iria após a morte, sem Jesus, indo no carnaval, bebendo, não matando, não roubando, não adulterando, nem usando droga. Você sabe para onde você ia e eu ia depois da morte? Para o mesmo lugar que vai com essas pessoas que eu acabei de falar. O adulto, o prostituto, o afeminado, o homossexual, o ladrão, o estuprador. Aleluia. O traficante. E está a eternidade com eles. Mas Jesus Cristo nos salvou e nos enviou a pregar essa palavra a essas pessoas. Ore pelo presidente da nação. Crente, a Bíblia diz que é para orar para essa autoridade constituída. Quem constituiu o presidente da nação foi o povo. Não foi eu, mas foi o povo. E agora, após constituído o presidente, ore por ele. Eu orei pelo presidente que estava aí até o final do ano passado. E não constituí ele também, porque cada um tem um ponto de vista. Eu não votei nele. Mas após eleito, orei por ele. Amados e queridos irmãos, lembre-se, se você fazer a obra de Deus, Jesus Cristo desceu do céu, entrou no meio do mundo onde tinha tudo isso que vocês ficaram sabendo que eu falei. Não pense que no tempo de Jesus Cristo não tinha homossexual. Tinha. No tempo de Jesus Cristo tinha adulto, tinha prostituta, tinha lésbica, tinha ladrões, malfazejos, tinha governos demoniados. Jesus Cristo veio, foi tanto que mandaram matar. Jesus Cristo veio nesse tempo para salvar essa humanidade. E ele, subindo ao céu, ele enviou maior das obras dele, após a sua ressurreição, foi enviar o Espírito Santo para estar em mim, em você e em nós. O Espírito Santo nos ensina tudo, como amar o irmão. Irmãos, tem pessoa que vê alguém desviado e olha por cima, conversa. E quando a pessoa não aceitar que você fale com ele, não diga que tem demônio. Você tem joelho. Você fala com o Pai. Pai, eu não posso falar com a pessoa, mas o Senhor pode. Entra neste coração, mas salva. Está fazendo a obra de Deus. Você não está indo em cima da pessoa forçando,
mas você está pedindo ao Senhor. Porque Deus sabe que a pessoa não te ouve, não aceita. Mas o Senhor fala no coração da pessoa. Quando alguém procurar tirar a sua vida, clame ao Pai para que Deus salve esta pessoa. A Bíblia é bem clara, aquele que persegue o irmão, ele não tem a salvação certa, garantida. Quem é salvo não quer morrer, matar ninguém. Ele quer que todos sejam salvos. Qual é a sua obra, meu irmão? Qual é a tua obra, minha irmã? Você está na frente de uma igreja, na frente de um trabalho, e tem inveja. Você mata as pessoas para dizer eu sou grande. Olha para a sua estrutura. Olha para dentro da sua cabeça, do seu coração. Olha quem é você. Olha Jesus chamar a tua vida hoje, cobrar a sua existência. O que você tem a apresentar com Ele? Medita na palavra de Deus nesse dia de sexta-feira. Volte-se para Cristo Jesus. Peça perdão a Ele. Converta o seu coração. Jesus entra no coração se você pedir e converte. Tira as pecuinhas, as mentiras que você tem falado contra outras pessoas para matar, porque você não aceita. Meu irmão pastor, obreiro, crente, se Jesus Cristo me chamou, quem é você para discutir com Deus? Você está perdendo a sua bênção. Se Jesus Cristo te chamou você para ser salvo, para ser obreiro, para receber os dons celestes, quem sou eu para chegar diante de Deus? Para impor-se alguma coisa porque eu acho que você não serve. Estou perdendo a minha bênção. Como está a minha salvação? Quando eu ponho a cabeça no travesseiro após orar, os pensamentos na minha cabeça, eu vou matar o irmão fulano. Chama-se grupos de pessoas, meus irmãos, aceitam a Jesus Cristo, que sabendo que o homem estava para entregar ele, ele deu a ceia para ele. Isto é símbolo de humildade, é fazer a obra de Deus, irmãos. Vocês não sabem o que é conhecer a Deus. Em o nome de Jesus Cristo, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus sabe o que você vai fazer amanhã. E hoje Ele já avisa. Pela misericórdia de Deus, quem procura fazer a obra de Deus no Espírito, com a falha que tem na minha vida, porque eu sou falho, eu sou pó, eu sou cinza, mas não sou um pecador. Tenho pecado. Eu sou servo do Senhor. Deus nos guarde e nos cuide de todo o mal. Eu fico preocupado com meus irmãos. Eu fico preocupado com a igreja. Eu fico preocupado com o mundo. Eu fico preocupado com as almas. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não é feita por contenda. Não é perfeita de brigas. Não. Como eu quero tirar o meu irmão de fazer alguma coisa? Eu quero que o irmão seja superior a mim. Se Deus o chamou. Aleluia. E se Deus capacitou o irmão mais do que a mim, é porque Deus conhece o coração do irmão. E operando Deus, quem impedirá? Eu glorifico ao Senhor pela minha salvação. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã que Deus usa. Mas fico triste com o irmão, com a irmã, com o pastor, com o obreiro, que usa Deus porque tem uma posição. Como está a alma deste meu irmão?
Como está a vida deste pastor? Quantos mentirosos no altar? Esta é a obra que Deus quer? Não, meus irmãos. A obra de Deus é amar. Amar de tal maneira que se tiver que morrer no lugar do irmão, faça. Se o irmão bater no seu lado do rosto de outro, se ele te arrancar a sua capa, dê também a sua veste. Meus queridos e amados irmãos, Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. Neste ano de 2023, muitas pessoas descerão à sepultura. Muitas pessoas descerão dos altares. Muitas pessoas cairão. Mas não é eles que estão caindo. É Deus quem está recolhendo, derrubando da posição. Que Jesus Cristo é santo. Ele disse: fazei a minha obra. Amados e queridos irmãos, eu quero vos dizer uma coisa, que não tem estudioso, não tem teólogo que explique a origem do poder, da manifestação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus nos afirma que o Senhor é quem dá a cada um como Ele o quer. Como é que eu posso dizer para o irmão como é que Deus usa o irmão, se é Deus quem dá e usa nas mãos como Deus o quer? Que a obra na igreja seja feita por amor. Por que exaltação, meus irmãos? Vocês de gravata, paletó, credencial. Isso é aquilo que o Senhor concedeu para na sociedade, sabe, a diferença dele. Ele é um pastor, tem um documento para entrar no hospital, numa cadeia, apresentar-se. Mas diante de Deus tem que andar em espírito e em verdade. Veja que um pastor de Deus, ele é igual aos membros. Veste igual, parece igual. Pastor, o sumo pastor Jesus Cristo vestia igual aos discípulos. Todos. Todos. Tanto é que teve que quem estava entregando ele dar um sinal: eu vou beijar aquele que eu beijar, é esse, porque eu vestia igual, trajava igual. Mas era humilde. Amados, esse Jesus Cristo era tão humilde. Então a obra de Deus começa pela humilhação de quem recebeu a obra nas mãos. Porque quando nós somos humildes, o Espírito Santo faz a obra. Eu costumo dizer: Senhor, se é para mim isso, eu vou na frente. Porque estando o Senhor na frente, o Senhor me guarda. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. A igreja é a única coisa que Jesus Cristo tem aqui na terra, que ele vela por ela. Porque ele vem buscar a igreja, demais coisas daqui vai ficar tudo. Então, quando vamos falar com a igreja, temos que falar com amor, com sentimento, de verdade, com respeito. Amar aquele irmãzinho, aquele irmãozinho. Você não sabe qual é o grau de espiritualidade que Deus tem concedido a esse irmão e essa irmã. Você já imaginou se Deus, por eu repreender uma pessoa humilde, simples, cheio do Espírito Santo, se Deus resolve fazer esta pessoa estender as mãos, como fez o profeta para o rei, e a pessoa fica com as mãos encolhidas.
Como fica feio eu, hein, como pastor, enfermo. Porque Deus é superior ao pastor. A obra de Deus é superior a tudo. Aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu faço. Amados, não é a obra de Deus. A obra de Deus é aquilo que o Espírito Santo faz. É colocar o amor no coração. Como é o seu coração? Seja sincero com Jesus Cristo. Você ama mesmo os irmãos da igreja, os seus vizinhos, no seu trabalho. Se alguém realmente falar mal de você, você vai levar na justiça ou você vai assumir o mal ou até fugir? Jesus Cristo fez. Meus queridos e amados irmãos, lembre-se, não vai nunca dizer eu sou espiritual, faça a obra de Deus. A obra de Deus é amor, mansidão, domínio próprio, caridade. A caridade é sobre todas. Ama seus irmãos, porque não amar o irmão e a irmã. O amor de verdade. Sem divergência, o mundo vê Cristo Jesus em nós. Tem irmão que olha dentro da igreja assim, para um de um jeito, para outro de cabeça baixa. Irmãos, aceita Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale com cada um. Ora por essa nação, ora pelos pastores, pelas igrejas e ora por nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo fale aos corações e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.